nosso primeiro texto. Aleluia, me ajuda aí, Lucas. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 9 é o nosso primeiro texto. Depois nós vamos saltar para Gênesis ainda 2, 10 a 7. Depois Gênesis 3. Aleluia, Jesus. Capítulo 3, versículo 2. Mas vamos ler primeiro Gênesis 2, versículo 9. Aleluia, Jesus. Deus tem uma palavra no meu coração nesta noite. Gênesis capítulo 2, os irmãos se encontraram. Achou aí, Lucas? Põe na tela aí, por favor. Glória a Deus. 2:9. Vou ler para ganhar tempo, que diz assim. 2:9, né? Isto, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradável à vista e boa para alimentar, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16, 17, mesmo capítulo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que ela comer, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: respondeu-lhes a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos, e ambos, percebendo que estava nus, coseram-lhes folha de figueira e fizeram cintos para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, responderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aleluia. Versículo, no mesmo capítulo, versículo 3. Então disse o Senhor Deus, versículo 23, do mesmo capítulo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim não estenda a mão e toma da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem e colocou querubins ao redor do jardim do Éden, e um fulgor de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Os irmãos podem se assentar nessa noite, glorificando ao Senhor Deus. Eu sei que foi longo os textos, amados, aí muitos textos, costumo ler sempre um, mas para a gente embasar a nossa mensagem nesta noite. Quem não conhece esse texto? Quem não conhece o texto de Gênesis, não é verdade? Mas Deus irá falar conosco nesta noite. Deus criou o homem, nós conhecemos a criação, sabemos a história. Mas vamos aqui contextualizar para que você entenda a minha mensagem nesta noite. Deus criou o homem pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor. Nós fomos criados sem direito nenhum. Nós não tínhamos direito nenhum de nascer, de existir. Nada nós tínhamos para apresentar ao Senhor, acrescentar a Deus acerca da nossa criação, mas pelo seu amor, pela sua soberana vontade, o Senhor resolveu criar o homem, aleluia, criando ele no pó da terra. E ali, amados, o Senhor, ao criar o homem, o Senhor fez um lugar especial para colocá-lo, o qual ele chama de jardim, jardim do Éden. Éden significa delícia, lugar de prazer. O Senhor criou o homem e colocou no lugar de prazer, porque o projeto de Deus para o homem, desde o início, antes da fundação do mundo, quando Deus planejou te criar, o projeto dele foi um lugar maravilhoso para que você vivesse, foi para que você vivesse bem. Deus não criou ninguém para sofrer, Deus não criou ninguém para morrer, Deus não criou ninguém para passar dificuldade,
não está querendo provar ninguém. Isso aí faz parte do pecado. Por isso o homem enfrenta as adversidades da vida. Então, quando Deus criou o homem, Deus colocou num lugar maravilhoso. Deus colocou em um jardim, onde ele tinha direito a tudo. Inclusive, amados, nós podemos entender que Adão, ele tinha autoridade sobre tudo que existe debaixo dos céus, da terra. Então ele tinha uma força extraordinária. O homem era forte. Hoje o homem é fraco. Por qualquer coisa o homem cai. Por qualquer coisa o homem deixa de existir. Adão não. Adão tinha uma força, um intelecto maravilhoso. Imagine um homem que colocou nome em todos os animais que existem na terra. Eu quero ver qual homem, por mais sábio que ele seja, que ele consiga parar, tipo, pegar o microfone como eu estou e falar o nome de todos os animais que existem na face da terra. Ele não consegue de forma alguma, o seu intelecto não consegue gravar o nome de todos os animais que existem na face da terra. Não tem lógica. E imagine, Adão colocou o nome em todos os animais que existem na face da terra. Ele tinha um intelecto extraordinário. Ele falava diretamente com Deus. Ele tinha uma comunhão especial com Deus. Ele via Deus, ele ouvia Deus, ele era instruído por Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Aí Deus fez aquele jardim e ali fez todo tipo de árvore. Todo tipo de árvore agradável, para que o homem pudesse se deliciar. Você já se sentou debaixo do pé de jaca? Eu gosto de jaca dura. Já sentou, presbítero? Já comeu aquela jaca direto no pé? Coisa maravilhosa. Eu não vi jaca aqui em Goiás, mas na Bahia tem muito. Aleluia, Jesus. Tem jaca, Magiciano? Pois é, não é bom? Quando você senta debaixo de um pé de manga, quando você senta debaixo de um pé de canja, coisa maravilhosa. Então Deus fez toda espécie de árvore frutífera para que o homem se alimentasse. A partir do versículo 9, para que o homem se alimentasse no momento que ele desejava. Tinha tudo à disposição. Mas havia duas árvores diferentes no meio do jardim. Uma árvore que dava o conhecimento do bem e do mal, o qual o Senhor ordenou ao homem que não comesse dessa árvore. E havia uma outra árvore maravilhosa, melhor do que um pé de jaca, melhor do que um pé de manga, melhor do que um pé de canja. A melhor árvore havia no meio do jardim. Nenhum lugar no jardim. E aquela árvore, amados, era a árvore da vida. Aquela árvore era a árvore da vida. Era a árvore que dava vida eterna. Aquela árvore era a melhor árvore. Era a árvore que Adão deveria observar. Adão tinha acesso à árvore da vida. A árvore da vida estava na frente de Adão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Satanás entrou na história, apareceu a Eva. Nós conhecemos essa história é conhecida. E Satanás continua operando do mesmo jeito nos nossos dias. Satanás se apresenta a Eva e começa a ter um diálogo. E Eva passa a dar atenção à voz do inimigo. Presta atenção, precisamos ter cuidado. Que voz que nós estamos ouvindo no dia a dia. Nós precisamos saber que voz nós estamos ouvindo. E Eva tem ouvido a voz de Satanás, que começou a questionar Deus. Começou a questionar as instruções de Deus. Começou a ter um diálogo e confundir a cabeça daquela mulher. E levou aquela mulher a comer da árvore errada. E ela, em vez de comer da árvore que dava vida, ela comeu da árvore que a Bíblia diz que não devia comer, que o Senhor ordenou que não devia comer. E naquele exato momento, amados, ela comete um pecado. E aí a morte entra a partir deste momento. Não havia morte na terra. Nenhum animal iria morrer. Nenhuma baleia, nenhum peixe, nenhum leão. Ninguém iria morrer. Não havia morte aqui nessa terra. Mas quando ela come daquela árvore, em vez de comer da árvore da vida, para que a vida entrasse na terra, ela comeu da árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal, e por desobediência a morte entrou. Aleluia, Jesus. A morte entrou a partir daquele momento. E o Senhor Deus volta, como de costume, na virada do dia, para ter aquele diálogo maravilhoso com o casal que ele tinha criado, para instruir, para ouvir, para receber adoração. Sabe o que acontece a partir deste momento? Este casal passa a ter vergonha de se apresentar a Deus. E ele se esconde de Deus. E Deus pega aquela situação terrível. O homem havia pecado. E o que o Senhor faz agora? O Senhor tira o homem do jardim.
O Senhor expulsa o homem daquele paraíso, daquele lugar maravilhoso. O Senhor expulsa o homem e diz o seguinte: olha, você vai comer agora do suor do teu rosto. Antes ele não tinha que trabalhar para comer. Antes ele tinha tudo à disposição. Agora você vai comer do suor do teu rosto. E você, mulher, com dor terá filhos. Caíssa está, cadê Caíssa? Está ali tentando livrar essa dor, porque teve cesar. Mas o projeto de Deus é que a mulher tenha, e por isso que a mulher sofre dores na hora do seu parto, por ter ouvido a voz do inimigo. E o que o Senhor faz? Coloca um anjo em volta do jardim, para que Adão não voltasse mais para ali. E o Senhor coloca uma espada em volta da árvore da vida, e agora o homem não tem mais acesso à árvore da vida. O pecado, amados, afasta o homem da vida eterna. O pecado afasta o homem da vida. A primeira ponto nessa noite que eu quero tratar com vocês é o seguinte: nós precisamos tomar cuidado com as decisões que nós tomamos. Nós perdemos, por causa de Adão, acesso à árvore da vida, a árvore que simboliza a vida eterna, por causa de uma péssima decisão, por não ouvir a Deus, mas ouvir, amados, a voz que não é a voz de Deus, e não ouvindo a voz que não é a voz de Deus, o homem passou a tomar uma decisão que trouxe morte para si. Eu quero te perguntar nesta noite: como tem sido as suas decisões no dia a dia? Como que nós tomamos a nossa decisão? Será que nós tomamos a nossa decisão ouvindo a voz de Deus em que está dizendo: não peque, não vai por este caminho, não vai por essa direção? Ou nós estamos ouvindo a voz que agrada o nosso coração? Eva pensou consigo: isso aqui me agrada muitíssimo, imagine ser como Deus, parece maravilhoso. Tem coisas que vêm à nossa frente, às nossas mãos, igreja, que parece maravilhoso, mas se o Senhor falou que não é bênção no final, nós devemos obedecer aquilo que o Senhor falou. Por causa dessa obediência, nós estamos vivendo num mundo de terror, porque esse mundo é um mundo de terror. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas sofrem todos os dias. Nós estamos vivendo em um mundo, quando nós estudamos, ou lemos, ou assistimos os jornais, nós podemos contemplar todos os dias morte, destruição. Nós podemos contemplar ali a África, o sofrimento daquele povo. No Brasil, onde nós moramos, e na cidade que nós vivemos, se nós formos agora ali no centro de Goiânia, quantas pessoas estão ali jogadas com lixo nas calçadas desta cidade? Quando nós olhamos a guerra, destruição, morte, sofrimento, você sabe o que é isso? Foi uma péssima decisão que Eva e o seu marido tomou lá no início, e trouxe o pecado e o sofrimento para a raça humana. Decisão, amados, nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões. Nós somos servos do Senhor, e por causa de uma péssima decisão, o homem passou a não ter mais acesso à árvore da vida, mas passou a ter acesso a uma destruição, a um mundo de sofrimento. Igreja, deixa eu falar uma coisa: mas Deus ainda assim não nos abandonou, ainda assim Deus não abandonou o homem, ainda assim Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu. O homem não pode, nós nem sabemos aonde se encontra o jardim. Ele está escondido aos olhos do homem, mas ele existe. Aleluia. A Bíblia até descreve a sua localização, dá até para ir aonde está o jardim, mas o homem não consegue ver o jardim. Dá até para ir aonde está a árvore da vida, mas o homem não consegue chegar, porque ali tem algo, aleluia, que esconde o homem da árvore da vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus providenciou um meio de vida eterna novamente. Deus providenciou uma outra árvore, e ela chama Jesus Cristo de Nazaré, e é desse fruto que nós devemos comer todos os dias. Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor nessa noite. O homem não tem acesso mais à árvore da vida. O Senhor Deus, por misericórdia, você sabe por que Deus não deu mais acesso a Adão à árvore da vida?
Porque você imagina, ela dá vida eterna. Você imagina se Adão tivesse, depois de ter pecado, comido da árvore da vida. O homem ia viver eternamente num pecado e longe do Senhor. Mas pela misericórdia, o Senhor imediatamente mudou-se aquela situação. Tira o homem de perto da árvore da vida, tira o homem de dentro do jardim, porque se o homem permanecesse ali, o homem iria comer da árvore da vida, iria viver eternamente no pecado. E aí o Senhor Deus providencia para o homem uma salvação, e a salvação que ele providencia é algo doloroso para ele. A salvação que ele providencia, agora ele tem que sacrificar o seu próprio filho, para que o homem tenha acesso novamente à vida eterna que ele havia perdido por causa do pecado. Eu quero dizer uma coisa: o pecado tira o homem da vida eterna, o pecado tira o homem da comunhão com Deus, o pecado tira o homem do jardim, o pecado tira o homem das coisas maravilhosas, o pecado traz sofrimento para o homem. Mas o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, tira o homem ali do jardim e agora começa a providenciar de novo um caminho para os céus. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, aleluia, Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, que você vai ver que nós vamos ter novamente acesso à árvore da vida. Aleluia. Um dia nós vamos comer do fruto dessa árvore que Adão deixou de comer lá no jardim. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 2 nos diz assim: no meio da sua praça, ou seja, de outro jardim, no meio da sua praça, essa praça fica aí na cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. A árvore da vida foi levada para Nova Jerusalém. Aí ele diz que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da sua árvore serão para a cura dos povos. Versículo 14 diz assim: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque lhes assenta o direito da árvore da vida e entra na cidade pela porta. Você quer comer novamente da árvore? Você quer comer da árvore da vida? Você quer ver essa árvore que dá a vida eterna? Lave as suas vestes lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Se o homem quiser novamente participar ou comer do fruto da árvore da vida, ele tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aceitar Jesus significa obedecer todos os mandamentos que o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra. Este é o caminho para que o homem volte a ter acesso à árvore da vida, Jesus Cristo. Aleluia. Antes era tão fácil. Antes a árvore estava ali na frente do homem. Aquela árvore maravilhosa, eu imagino, é uma árvore literal, igreja, não é figurado isso aqui. Era uma árvore, todos nós conhecemos árvores frutíferas, era uma árvore frutífera. Eu não sei como é a fruta, eu não sei se era grande, se era pequena, se parecia uma manga, se parecia uma laranja, eu só sei que era uma árvore. E essa árvore agora está na Nova Jerusalém. E para que nós acessamos essa árvore novamente da vida, só através de Jesus Cristo. Não existe. Glória a Deus. Não é por meio de santos, não é por meio da nossa sabedoria própria, do nosso conhecimento, da nossa bondade, não é por meio da nossa santidade em si, aleluia, é por meio de Jesus Cristo. Não é porque somos bons, somos perfeitos, é por causa de Jesus Cristo que foi a cruz do Calvário. Então só através dele, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Jesus que nós acessamos a árvore da vida, que simboliza a vida eterna. Então você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, tem muitas lições para tirarmos aqui nesta noite. Primeiro, eu já disse, nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões. Segunda lição: Deus nos ama, apesar do homem ter pecado. O Senhor ainda providenciou um meio do homem ter acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Você entrou aqui nessa igreja hoje, tem dia que a gente está assim meio abatido e acha que ninguém nos ama, tem dia que nós nos sentimos só, tem dia que nós nos sentimos para baixo, mas eu quero que você lembre dessa mensagem nesta noite. O homem, aleluia, foi afastado por
por causa do pecado, por causa do pecado ele foi afastado da árvore da vida, mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, providenciou uma salvação. Você sabe o que eu entendo? Eu não estou só, apesar dos meus erros que eu cometi no passado. Deus continua do meu lado, trabalhando por mim, para que eu possa um dia morar com Ele na glória. Você não está só, Ele está com você e está te ajudando, igreja. Ele está com você e está te fortalecendo para que nós possamos um dia estar com Ele. Adão tomou uma péssima decisão, sabe? Foi uma péssima decisão, nós pagamos o preço por isso. Não vamos tomar, durante a nossa caminhada, péssimas decisões que nos afaste da vida eterna. A vida eterna, olha essa palavra, vida eterna. Nós podemos viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. O homem por si só, ele é eterno porque a sua alma não morre, é imortal. Agora eu preciso todos os dias decidir. Cada momento da minha vida eu tenho que fazer escolhas. Adão poderia ter dito para sua mulher: você está louca, falar como Jó. Lembra que ele Jó falou para sua mulher, quando ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: você está louca. Ele repreendeu, ele como cabeça da casa, como homem da família. Calma, você está louca, não faça isso. Aceitar o bem de Deus, o prazer, e o mal não queres tu aceitar. Calma, você está indo na direção. Adão poderia ter dito para sua mulher: calma, faça isso. O que o Senhor nos falou e nos ensinou? Mas Adão não. Eva ouviu a voz do inimigo, tomou uma péssima decisão. Tem o seu marido que tinha contato com Deus, o seu marido tomou uma péssima decisão. Então, igreja, todos os dias nós estamos tomando, presbítero, decisões. A vida do crente é decisões até o último dia da vida. Quando eu saio para trabalhar, eu tenho que tomar decisões, porque Satanás continua apresentando ao homem os seus projetos, as suas propostas. E todos os dias aparecem coisas para me afastar do caminho da árvore da vida. Todos os dias aparecem situações para me tirar do caminho da vida eterna. Todos os dias me aparecem decisões que eu preciso tomar, que pode me levar para longe da presença de Deus. Então todos os dias o crente está tomando decisões. Quando ele levanta da cama, ele tem que tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões baseadas na vontade de Deus e na palavra do Senhor. Se Deus diz que é não, é não. Se Deus diz que é sim, é sim. Se o Senhor diz que este é o caminho, esse é o caminho. Se o Senhor diz que é por aqui, é por aqui. Ainda que eu não entenda o que o Senhor está me mandando fazer, eu não compreendo no início, o Senhor Jesus diz o seguinte: o que eu faço agora você não compreende, você vai compreender depois. Continue obedecendo a direção do Senhor, porque um dia você vai ter acesso à árvore da vida. Amém, igreja? Vida eterna. Tenha preocupação com isso, que às vezes não tem preocupação com as finanças dessa terra, tem preocupação com as coisas dessa terra, mas pense na vida eterna. Amém? Se coloque de pé nesta noite, nós vamos estar orando. Aleluia, Jesus. Quero que você feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, sabemos que todos os dias nós estamos tomando decisões. Precisamos decidir te servir ou não, Senhor. Meu Deus, te obedecer ou não. Eva, meu Senhor, ela tomou uma péssima decisão, comeu da árvore errada, Senhor. Meu Deus, porque ouviu a voz do inimigo, deixou de ouvir a tua voz. Ela, Senhor, com seu marido, trouxe calamidade para a raça humana, trouxe sofrimento para o homem. Meu Deus, quantas pessoas sofrem por causa do pecado. Meu Deus, mas o Senhor nos providenciou uma salvação. O Senhor nos providenciou redenção através do teu Filho primário, para que nós possamos agora nos direcionar o caminho da vida. Deus amado, nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a tomar decisões que te agradam, que o Senhor nos ajude a tomar decisões que nos aproximem de ti e não que nos afaste, que o Senhor nos ajude a tomar decisões, meu Senhor, que nos leve à tua presença e não que nos afaste da tua presença. Nos ajude, Senhor, a vencer a nossa carne, a vencer o pecado, a vencer este mundo para nos aproximar de ti. Deus, agora eu te peço, ajude a tua igreja e dê vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém, igreja, glória a Deus. Louva o Senhor conosco.